Podes Crer com José Fidalgo, sejam bem-vindos a esta quarta temporada. Este é o primeiro episódio. Já faz algum tempo que estamos ausentes, mas estamos de volta com muita alegria. E o tema desta quarta temporada é Já Nada Faz Sentido. Quero trazer dois assuntos. O primeiro assunto tem a ver com o suposto financiamento da Câmara Municipal de Loures a duas instituições religiosas. E também quero-vos falar desta paixão doentia que muitos crentes, muitos cristãos têm pela nação ou pelo Estado de Israel. Enfim, vamos então ao primeiro tema. Quero dizer a vocês que não faz nada sentido, não faz sentido que o Estado financie instituições religiosas. O dinheiro do Estado que vem dos impostos que são impostos ao povo que trabalha e não só, esses dinheiros têm um propósito. E o propósito desses dinheiros não é financiar atividades religiosas, porque as atividades religiosas devem ser financiadas pelos próprios membros, pelos membros dessas religiões. Eu sou cristão. Tenho a alegria de ser pastor de uma comunidade cristã na Margem Sul e eu sei que para mim é tão claro como água que a melhor maneira da nossa comunidade viver é viver de acordo com a generosidade, a bondade, a partilha de todos os membros que pertencem a esta comunidade. E assim devem ser todas as comunidades religiosas, quer sejam evangélicas ou não. Mesmo até a Igreja Católica. Nunca a Igreja Católica deveria ter aceito ser financiado pelo Estado. Alguém pode dizer assim, mas as igrejas ou as religiões são importantes, nós vivemos num Estado democrático, há liberdade de culto, e elas são importantes para a sociedade. Sim, são muito importantes para a sociedade. Eu, como cristão, desejaria de todo o meu coração que todo o povo português cresce no Evangelho, estivesse aberto ao coração ao Evangelho de Jesus Cristo, que seguissem Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da vida deles. Esse é o meu desejo. Ou como eu gostava de ver isso na nação toda. Mas eu sei que as pessoas são livres de acreditarem em quem bem elas entenderem. E há que respeitar isso. Mas, volto a dizer, as religiões, elas devem ser apoiadas pelos membros que fazem parte delas. Conforme, usando um termo bíblico, são as mãos santas que financiam a obra de Deus. A Igreja tem um propósito. Jesus Cristo deixou-nos um propósito à Igreja. E é um único propósito, é igual a todos, é comum a todos. Que é anunciar o Evangelho e fazer discípulos. Anunciar o Evangelho e fazer discípulos. Este é o trabalho da Igreja. Mas a Igreja deveria ter um apoio social aqui e acolá. Pode ter. Mas o foco principal, a chamada principal de todo cristão é anunciar o Evangelho e fazer discípulos. E o que eu vejo é que nós estamos a ficar desfocados dessa missão. A Igreja perdeu-se ao longo do tempo e se imiscuiu em coisas que não são boas. E uma das coisas que não é nada saudável para a Igreja é fazer parcerias com o Estado, fazer parcerias com o Governo. Se o Governo quer apoiar as instituições religiosas, então que promova a tal liberdade num ambiente saudável, como é lógico, mas que promova a liberdade e que não complique a vida a ninguém. Na verdade, o Estado não devia ser um organismo de complicação, mas de facilitação, desde que as pessoas possam conviver e que haja respeito mútuo. Então,
cabe ao Estado promover essa liberdade e promover um ambiente de liberdade para todos. Esse é o que eu creio. Agora, quando o Estado quer começar a financiar instituições religiosas, não é, no meu ponto de vista, muito saudável. Não é muito saudável. Normalmente acaba mal. Porque eu já vi isso acontecer em algumas nações e alguns países. Já tive o privilégio de viajar por alguns países e verificar quão mau é essa interação entre o Estado e as religiões, entre o Estado e as igrejas. Perdemos a nossa independência, perdemos a nossa liberdade de expressar, porque começamos a ficar cada vez mais comprometidos, quer o Estado com as religiões, quer as religiões com o Estado. E isso normalmente dá maus resultados. Por isso não faz nada sentido que o Estado faça essa promoção de financiamento a instituições religiosas. Mas se o Estado quer fazer isso, então que faça a todos. Também estou consciente que não poderá ser com as quantias iguais, porque tem que haver equidade, mas somos todos iguais perante a lei. Ora, se somos todos iguais perante a lei, independentemente do nosso tamanho, então o Estado, se quer financiar, tem que financiar a todos. Tem que financiar a todos. Termino só em relação a este ponto de dizer o seguinte. Para uma Câmara que teve problemas há pouco tempo com a questão da habitação, em que teve que mandar demolir uma série de barracas. Ora, quando uma Câmara não consegue providenciar uma alternativa para as pessoas que ficaram sem casas e de repente financia duas instituições religiosas com 400 mil euros, é muito estranho. É muito estranho. É absolutamente muito estranho. Custa-me acreditar na bondade do Presidente da Câmara Municipal. Custa-me muito acreditar. Porque se eu estivesse no lugar dele, com 400 mil euros, eu usava aquele mesmo terreno onde as barracas foram demolidas, limpava o terreno, colocava ali algumas fossas e construía pelo menos, colocava lá algumas casas, nem que seja 20 ou 30 casas modulares, de construção que já está, elas vêm construídas, é só colocá-las em cima dos terrenos e fazer as ligações para os esgotos, como eu disse, nem que se fossem para fossas, e poderiam ter ali uma alternativa de ajudar 20, 30, 40 famílias a ter um lugar para viver. E por isso eu acho tudo isto muito estranho e nada disto faz sentido. O segundo assunto tem a ver com a questão desta paixão doentia, eu chamo de uma paixão doentia que muitos crentes têm com a nação de Israel. Meus amigos, o nosso Salvador foi providenciado por quem? Por Israel. Ele foi judeu, ele nasceu em Belém. Ora, quem é que providenciou a vinda do nosso Salvador? Foi Deus. Na verdade, ele, Jesus Cristo, ele é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Antes da existência, ele já é. Ele é. Antes de ser, ele já é. Então, quando alguém defende Israel, e principalmente defende os atos e as posições que este atual governo israelita assume, é uma ofensa até para com o pai Abraão, como eles chamam, o pai Abraão, o pai da fé. É uma ofensa. Porque essa aliança que tanto se fala que Deus fez com Israel,
ou com Abraão, é uma aliança para todos os povos. Todos os povos, todas as nações, todas as línguas. Então Deus é Deus de todos. Deus não é Deus só de Israel. Deus é Deus de todas as nações, de todos os povos e de todas as línguas. E o espírito do Evangelho nós não o encontramos neste atual governo de Israel. É impossível. Se Jesus andasse hoje em Israel, em carne e osso, ele iria chamar a eles o mesmo que ele chamou aos fariseus e saduceus na época dele. Sepulcros caiados. E iria dizer que eles têm como pai o diabo, eles são filhos do inferno, porque as suas doutrinas, as suas ideologias são do inferno. Quando é promovido o genocídio, a fome, a maldade, a opressão, nada disso tem a ver com o Evangelho, com o Espírito de Jesus. Jesus nunca ensinou isso. Jesus, pelo contrário, ele sempre nos ensinou a nós todos a amar, a perdoar. Jesus nos ensinou a sermos misericordiosos uns para com os outros, hospitaleiros. Jesus nos ensina que a partilha e a generosidade é melhor que a ganância. Então, quando nós vemos o oposto, o espírito que é oposto ao espírito do Evangelho, não podemos estar de acordo. Nós não podemos estar de acordo com aquilo que é contra os ensinamentos de Jesus Cristo. E a minha admiração, e o que não faz sentido para mim, já nada faz sentido, não é? É ver cristãos a defender o indefensável, a defender um Estado de Israel criminoso. Tudo tendo como pano de fundo uma narrativa de que Israel é a nação escolhida de Deus. Não. Nós somos todos de Deus. Deus ama todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não é Deus dos israelitas, Ele é Deus de todos, dos gentios, de todos. Deus é Deus de todos. E por isso é impossível que Jesus estivesse de acordo com este governo israelita. É impossível. E para mim, admira-me ver, infelizmente, muitos cristãos apoiarem uma situação destas. É lamentável. É lamentável. Por isso eu digo, já nada faz sentido. E ficamos por aqui hoje. Fiquem bem. Até ao próximo episódio.